Boa noite, pessoal, boa noite com muita alegria, glória a Deus, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora a luz da palavra, segunda-feira, dia maravilhoso. Pense pelo lado bom, já foi a segunda-feira, para a grande maioria, né, que sai às 6 horas da tarde, já foi a segunda-feira. Eu lembro quando eu trabalhava, segunda-feira era um dia difícil, né, parece que você vai pegando o ritmo, né, mas já pegou todo mundo o ritmo, amanhã a vida que segue, né, glória a Deus. Então é isso aí, começa agora nosso programa de estudo. Lembrando que hoje nós começamos um livro novo, Ezequiel, terminamos Jeremias, um livro abençoado. Nós mergulhamos bastante em Jeremias, até porque muitas coisas em Jeremias se repetiram, então a gente aprofundou mais, acho que gravou mais na memória da gente, então foi um livro bem gostoso da gente estudar. Ezequiel é um livro já um pouco mais complexo, né? Pode ter por conta de revelações futuras, tudo como o Senhor trata diretamente com ele, né? Então eu quero que você fique bem tranquilo aí. A gente vai num ritmo que dê para entender para vocês. Quem não entender, obviamente, pode me chamar e eu vou estar explicando no particular se for preciso. Não tem problema nenhum, tá bom? Queria pedir para vocês não esquecerem de baixar o aplicativo da rádio, né? Da rádio já tem o aplicativo da TV embutido, então você baixa lá, vai no app aí do teu celular, né? Nos smartphones, sistema Android só, iPhone não tem ainda, mas você vai lá e baixa o aplicativo da rádio. Rádio é bom. Você vai baixar o aplicativo. Quando você tem dois aplicativos, o antigo vai sair fora do ar, você vai ver pelo logo, que já não é esse logo novo, ó. O HB aqui, você vê que tem uma diferença lá do antigo. O aplicativo novo, quando você entra lá, tem a rádio, você vai estar lá ouvindo a rádio normal, toda a programação passa pela rádio e passa pela TV. Só acontece, você para lá, pausa lá, do lado tem uma câmerazinha, né? A câmerazinha, você clicou na câmerazinha, você já vai automaticamente para a TV. Então, sempre que a gente está ao vivo, estamos rádio, TV e Facebook. E depois que acaba, aí o nosso apóstolo vai lá, edita tudo, coloca tudo bonitinho e lança lá no canal do YouTube, que também você pode se inscrever lá, Hebron Igreja Apostólica Internacional. Lembrando que lá você tem classificado por programa Alimento Diário das Nações, a Luz da Palavra, os cultos de domingo, Prefiro Crer, todo o evento da igreja está lá. Lá você consegue ver, inclusive, eventos que tivemos no ano passado, imersão, né? Todos os encontros da igreja tá lá gravado também. Então você pode buscar lá. Só não está gravado lá os nossos eventos que nós fazemos fora, né? Externo, no caso, no sítio, né? De carnaval. Né? O restante está tudo lá. Então você tem a possibilidade de ver, inclusive, programas passados sobre isso. Vale muito a pena. Lá o que é interessante, está separado por título, por livro. O que você precisar fica muito mais fácil para você compartilhar. Amém? Lembrando então que a rádio, para quem está na rádio, o telefone da igreja, o WhatsApp é o 11 970 13 8161. Amém? Então você precisa falar conosco, chama no WhatsApp aí, pedido de oração. Né? O apóstolo vai marcando o nome de todo mundo que vai entrando. Amanhã entrega para a nossa apóstola para fazer oração, né, no programa cedinho, tá bom? Glória a Deus. Então abra aí no capítulo 1 de Ezequiel. Domingo ontem extraordinário, culto da família, palavra poderosa, né? Nosso apóstolo trouxe aí a palavra que está regindo a nossa semana. Nós precisamos avançar muito. Não podemos esquecer que o alimento diário nos dá essa condição, né, de nos alimentar para que a gente possa avançar. É um suprimento que nós precisamos diariamente, é resposta daquilo que nós buscamos, é resposta para o dia que você vai viver, então não dá para ficar de fora. Então todos os dias, 7 horas da manhã, nós temos um encontro marcado aí com vocês, amém? Queria lembrar vocês que quarta-feira começa o propósito da família. Então, quem saiu do grupo, volta lá para o grupo, né? Amanhã já conecta lá, entra no grupo novamente. Por quê? O grupo é um só e ele fica para todos os propósitos da igreja. Então, tem gente que sai, depois volta, enfim, quem quiser ficar pode ficar lá, não tem problema nenhum. O grupo está lá montado, a gente vai lançar amanhã também no Facebook, né? Cada sacerdote aí vai colocar também no celular, nos contatos, status, enfim. Então, tem várias formas de você entrar. Mas é importante que amanhã, no final do dia, você entre. Por quê? Porque já começa na quarta-feira, 6 horas da manhã. Então, quarta-feira, 6 horas da manhã, o apóstolo Fábio está lá trazendo a palavra, orando com vocês às 6 horas da manhã. Depois o que acontece? Ao meio-dia, a nossa apóstola lá no monte, estaremos com ela lá orando. E depois às 18 horas o encerramento comigo. Tá? Então, do dia, no caso, né? Então, o apóstolo abre
ao meio-dia, nossa apóstola, e depois às 18 horas comigo. Então vamos ficar atentos, são 3 dias, Propósito da Família é grande bênção, né? E tem mudado a vida de muitas pessoas no Propósito da Família. Então não fique de fora, venha clamar pela sua família, pelos seus amados, pelos seus queridos aí em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, recado dado? Então bora lá, livro de Ezequiel. Livro de Ezequiel, vamos entender um pouquinho aí, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o resumo do que vai ser o livro de Ezequiel, só para você entender onde nós vamos entrar aí já no primeiro capítulo. Ezequiel significa o quê? Deus fortalece. Aliás, um nome apropriado para um camarada aqui que precisava ser fortalecido vivendo na Babilônia, né? Considerado, né, as dificuldades que o profeta iria suportar. Então, realmente, um nome apropriado para ele. Ele pertencia a uma família sacerdotal de Judá e foi levado de Jerusalém à Babilônia na segunda deportação. Então, a segunda deportação, alguns livros você vai ver que vai falar 597, 598, as datas sempre, às vezes você vai achar diferença de uma Bíblia para outra, às vezes de 1 ano, 2 anos, isso é normal. Tem estudos, quando você vai ver, tem diferença. Por quê? Porque às vezes considera um mês tal, e acaba mudando de um ano para outro. Então, normalmente você vê lá 1597 ou 1598 a.C., tá? Então ele foi levado nessa segunda deportação. Então, basicamente, a vida do profeta Ezequiel, ministerial, começou dentro da Babilônia. Amém? Então ele foi levado juntamente com o rei Joaquim, que aparece lá no livro de 2 Reis, capítulo 24. Amém? Sua esposa morreu quando Nabucodonosor deu início ao cerco em Judá. O Senhor disse que tiraria a delícia dos olhos de Ezequiel e que ele não deveria lamentar, nem chorar, nem derramar nenhuma lágrima. Então, um livro marcante também por essa história. Talvez você já tenha ouvido essa história, até nossa apóstola estava comentando hoje pela manhã sobre isso. Porque foi tirado a delícia dos olhos dele, né? O Senhor recolheu a esposa dele e não permitiu que ele nem chorasse. Nós vamos ver aí ao longo do livro. Não permitiu que ele chorasse nem ficasse dando satisfação para ninguém. Simplesmente o cara era para continuar exercendo o ministério dele. E a gente sabe que o Senhor por várias vezes falou, né? Deixa os mortos que cuidem dos mortos, tem que cuidar dos vivos, né? Então o que acontece aqui com o profeta não foi diferente, muito difícil a situação com ele. Aos 30 anos, quando normalmente um sacerdote iniciaria o seu ministério, Ezequiel recebeu seu chamado profético, né, por volta de 593 a.C. E assim exerceu seu chamado nos próximos 22 anos, conforme relata em Ezequiel 29. Tá? Ele passou o resto de sua vida na Babilônia, mas recebeu visões de eventos tanto contemporâneos como futuros a respeito de Jerusalém. Então, não só de coisas que estavam acontecendo naquele momento, mas também de coisas futuras. Então, o profeta recebeu muitas revelações. Por isso que, às vezes, conforme você vai estudar o livro de Ezequiel, alguns momentos parece muito difícil. Por quê? Ele traz revelações de coisas futuras também. Amém? Então, um livro um pouco mais complexo na leitura. Para quem não leu ainda, às vezes vai ler pela primeira vez e tem um pouco de dificuldade. Então, agora, na luz da palavra, a gente vai tentar trazer de uma maneira mais simples e mais tranquila. Os principais assuntos comentados no livro são classificados em 3 seções básicas. A primeira é a profecia que enfatiza o desastre eminente de Jerusalém. Nós vamos ver isso do capítulo 1 até o capítulo 24. Desastre que é a queda, né, das muralhas lá, o templo e tudo mais. Então, esse é o primeiro trecho, nós vamos ver isso aí. Depois do capítulo 25 ao 32, os juízos proferidos sobre as nações vizinhas. Então, também um profeta que fala sobre os outros povos aqueles que foram inimigos do povo de Deus, que se aproveitaram, como a gente viu, os Edomitas, Sidom, né? Falamos sobre várias cidades. O livro de Ezequiel também vai trazer profecias sobre esses camaradas, o que mostra a importância. Só que lembre-se que Jeremias falou com o povo antes de ir para a Babilônia. E aqui nós vamos ver Ezequiel, eles falam, poxa, parece que a mesma coisa está repetido, não. Ezequiel estava com aqueles que estavam na Babilônia. Então você vê que são 2 profetas que pegou situações distintas. Um estava fora da Babilônia, falando sobre o tempo que ia para a Babilônia. Não chegou a ir para a Babilônia, como nós vimos, Nabucodonosor não levou ele. Lembra? Que foi Nabuzaradã, foi lá e falou, você escolhe onde você quer ficar. Já Ezequiel não teve isso. Ezequiel já na primeira deportação, na segunda deportação, ele foi para a Babilônia. Então ele vai falar para o povo da Babilônia sobre alguns povos que eram inimigos do povo de Deus. Vai falar coisas semelhantes ao que foi falado, inclusive, no livro de Jeremias.
aí um ou outro profeta detalha um pouco mais. Amém? E terceiro, as esperanças e os juízos futuros sobre o povo de Deus. Aí nós vamos ver nos últimos capítulos de Ezequiel, depois do capítulo 33 para frente aí, tá? Então o livro teria três propósitos. Primeiro, mostrar que Judá e Jerusalém estavam sendo julgados pelos seus pecados. Inevitavelmente a gente já viu um pouco disso, mas Ezequiel vai falar sobre isso, né? Que eles estavam, na realidade, desfrutando daquilo que eles semearam, né? Semearam se afastar do Senhor, a discórdia, né? A idolatria, profanação, tudo que fizeram, e agora estavam nada mais, nada menos que colhendo tudo isso, né? Fruto do pecado. Encorajar os exilados com profecias de bênçãos futuras sobre o Deus de Israel, e ele traz também isso falando sobre o povo que foi exilado, que o Senhor ia resgatar esse povo, então ia ter um retorno. Isso era muito importante e o povo precisava se arrepender para participar desse retorno. E enfatizar a glória do Senhor e o seu caráter como aquilo que deveria ser mais importante para o seu povo. E o povo tinha que realmente ter eles tinham tido um caráter completamente corrompido, né? E precisava ter um caráter íntegro, né? E aí ele vai trazer tudo isso também, chamando o povo para a realidade. A expressão-chave do livro é o Filho do Homem. É usado aproximadamente 45 vezes e enfatiza a ideia de que uma pessoa possui as qualidades e as características de seu pai. Então, por várias vezes ele chama Filho do Homem, Filho do Homem. A gente vai ver aí ao longo do livro que ele fala muito. Então vamos lá no capítulo 1. Ezequiel recebeu o chamado para ser profeta no meio de uma experiência que inclui uma visão sobrenatural. Então a gente já vê que começa o livro já trazendo visões para Ezequiel, né? O livro já começa bem aí. Há 4 elementos principais nesta visão que ele vai relatando aqui no capítulo 1. Os 4 animais são chamados de querubins, ou seja, uma classe de anjos, possivelmente relacionados aos serafins e aos animais do capítulo 4 e 5 do livro de Apocalipse. Então você vai ver que é um livro que fala sobre algumas coisas, inclusive lá do Apocalipse. Daniel também, até mencionei a semana passada que não dá para a gente ler o livro de Apocalipse e estudar sem entender o livro de Daniel, porque Daniel tem revelações que poucas pessoas tiveram, né? Por quê? Porque fala de coisas de milênios, falou sobre o fim dos tempos, coisas que nós estamos vivendo hoje, inclusive. Então Daniel tem muitas revelações aí. Você vê que no começo aquela história com Nabucodonosor, né? Depois com o filho dele, mas depois começa a falar sobre as visões da Grécia, dos persas, né? Da Grécia, de Roma, principalmente, um império muito duro, falando sobre tudo que aconteceria no Império Romano, que nada mais é do que o Novo Testamento, e falando sobre os dias de hoje, sobre, inclusive, o futuro nosso, sobre o milênio. Amém? A visão dos 4 querubins. Vamos ler o versículo 1 e 2 aí. Aconteceu no 30º ano, 5º do 4º mês, estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano de cativeiro do rei Jeoaquim. Então aqui você vê que ele está falando que a visão que ele teve, a visão, ele já estava no cativeiro. Ok? Então, para que não gere dúvida nenhuma, aquilo que eu já comecei falando para vocês. Ezequiel se preparava para ser o quê? Um sacerdote quando os babilônicos atacaram Judá em 597 a.C. e o levaram com várias outras pessoas para a Babilônia. No 30º ano, provavelmente se refere à idade de Ezequiel aqui. Nesta idade, um homem já podia tornar-se um sacerdote e começar o serviço no templo. E isso nós vimos lá em Números. Números capítulo 4 fala como que começava o sacerdócio lá. Né? Lembra-se que o camarada ele tinha até 50 anos, depois chegava um momento que o cara não podia mais exercer. Quer dizer, ele ficava lá, era suprido, mas ele não tinha mais as mesmas funções como era no começo. Da mesma coisa, os camaradas que iam para a guerra e tudo mais. Tinha tudo, o Senhor tinha dado idade para começar e para terminar. O rio Quebar era um afluente do rio Eufrates que corre para o sudeste da Babilônia. E esse rio Eufrates é importante porque na invasão da Babilônia pelos persas, vocês vão ver que eles desviam, nós vamos ver isso aí lá para frente lá, eles desviam o rio,
né, para que a água, para secar a água, para que eles pudessem entrar para dentro da Babilônia. Foi dessa forma que eles entraram dentro da Babilônia. Olha que interessante. Por quê? Quando o cara ficava fortificado lá, para estar lá dentro fortificado, ele precisava de água e mantimento. Por isso que o cerco demorava às vezes 3 anos, 2, 3 anos. Por quê? Até acabar todo o suprimento que estava estocado. Mas uma das fontes também primordial era a água, né? Abriram-se os céus, assim como ocorreu em todos os profetas verdadeiros de Israel antigo. A visitação divina a Ezequiel foi iniciativa do Criador, ou seja, de Deus. Joaquim foi para o cativeiro em 597 a.C. Aquela hora foi para Ezequiel o fim da sua nação, pois os líderes da corte, do templo e do comércio e indústria também foram levados cativos. E aí a gente lembra que foi o primeiro levou a leva Daniel, aqui a gente já foi na segunda leva Ezequiel, e na terceira leva, lá em 586, você vê que levam todo mundo. Mas aqui levou gente importantes, aqueles que dominavam o comércio. Lembre-se que a Babilônia foi levando tudo aquilo que era interessante para ela, por escala. E depois, no final, só deixou aqueles caras que iam cuidar do campo, cuidavam da plantação, porque não podia deixar sem cuidados lá, né? Ezequiel diz que olhou e eis que um vento tempestuoso vinha do norte. Norte geralmente indicava a direção a partir do qual a maioria dos inimigos de Israel se aproximava dessa nação. Então, quando ele fala do vento que vinha do norte, porque a maioria dos inimigos vinham do norte. Então, era a forma de informar, de falar que viria o inimigo daquela região. No caso da Babilônia, viria do norte, como depois os persas também viriam do norte, porque estão mais acima. Então você vê a Babilônia, depois você olha no mapa, lá vem os medos, persas, e eles desceriam ali e dominariam a Babilônia. Amém? E no meio de uma coisa como de cor de âmbar, que saía de dentro do fogo, algumas traduções, âmbar está escrita como metal brilhante, tá? Você vai ver que algumas traduções já não coloca âmbar, já coloca metal brilhante, tá? No capítulo 10, esses 4 animais que ele vê aqui são relacionados aos querubins, seres celestiais associados à santidade e à glória de Deus, e às vezes de modo poético, a ventos tempestuosos sobre os quais Deus voa. Amém? Então ele estava vendo na realidade os querubins voando, e aí fala inclusive que Deus estaria voando ali. Essas criaturas espirituais espantosas são uma espécie de sequito, né, da majestade divina. É um termo usado para falar de um grupo que acompanhava autoridades nobres. Por isso que eles falam sequito. Era um grupo que acompanhava as autoridades nobres. Aqui é como se estivesse falando que eles estariam acompanhando o próprio Deus. Tá? Por isso usa esse nome sequito. 4 rostos. Essa descrição pode sugerir percepção completa. Os olhos de Deus estão em toda parte. Por quê? Está falando de 4 olhos, como se olhasse para todos os lados. Então estaria indicando que Deus olha, logicamente, onisciente, onipresente, onipotente, né? Então, os olhos estariam olhando por toda parte. Nada fica para trás nem de lado para essas criaturas, ou seja, nada poderia deixar de ser visto por essas criaturas, no caso, esses anjos, esses querubins. 4 asas, podendo ver coisas semelhantes nas descrições de serafins, de Isaías capítulo 6, versículo 2, quando ele vê lá os serafins voando, a mesma descrição. Importante ressaltar que o número de asas varia nas escrituras. No templo de Salomão, essas criaturas tinham 2 asas. Aqui, 4 asas. E em Isaías e Apocalipse tinham 6 asas. Então você vai ver que em alguns momentos variam a quantidade de asas, como é mencionado aqui. As pernas eram retas como as dos homens, em contraste com as pernas dos animais. Como um conjunto de criaturas brilhavam na mesma forma que um bronze polido. Então, essa é a descrição do que ele está vendo. Então, está falando a descrição de como era o osso, os olhos que viam para todos os lados, as asas e as pernas, diferentemente dos animais, como se fosse perna de homens. Amém? Ele está dando a descrição da visão que ele teve. Os seus pés eram como um pé de animais, e pode implicar poder e firmeza, porque os brutos são animais fortes mais do que os homens. Então você vê, já os pés são associados como se fossem pés de animais, bruto, forte, resistente, né? Os pés dos bois eram divididos, e sendo de animais limpos, podiam pisar em espigas para debulhar
os grãos. Então, lembrando que lá, né, aqui ainda no Velho Testamento, quando fala sobre os animais puros e impuros, tinha animais que eram considerados impuros, né, com pata fendida, tudo aquilo que nós já vimos. Então, por isso aqui fala que esses poderiam pisar. No caso dos bois, esses poderiam pisar. Tanto é que o boi poderia comer, já o porco não poderia, lembra? Segundo as escrituras daquela época. Depois o Novo Testamento fala sobre isso, eu não vou entrar na polêmica hoje, tá bom? A descrição dos querubins incluía mãos e rostos, sendo que as mãos apontam para a força e ação. As mãos dos querubins trabalhavam pela causa divina, punindo os pecadores e favorecendo os justos. As asas tocavam umas nas outras, então quando estavam em movimento, as criaturas não giravam. Presta atenção, olha como, né, não estava girando. Você imagine a imagem do que ele viu, mas iam diretamente para a frente. Isso mostra determinação para cumprir seus propósitos sem nenhuma hesitação. Então, a imagem que ele viu desses anjos, olha, algo extraordinário. As asas unidas umas às outras formavam um perfeito quadrado, que simbolizava a solidariedade, tendo 4 rostos, nos 4 lados, ligados na forma de uma quadra. As criaturas podiam viajar em qualquer direção sem girar. Então você imagina, né? Podia ir para qualquer lugar sem precisar girar. Então olha a questão dos olhos, das asas e a forma de locomoção desses querubins. Depois detalha os rostos desses seres viventes: homem, leão, boi e águia. O rosto de homem pode representar o âmbito da inteligência das criaturas de Deus. O rosto do leão, a majestade da criação. O rosto do boi, o serviço e a paciência com que a criação reage a Deus. E o rosto de uma águia, a rapidez para enxergar e trazer julgamento onde necessário. Então, cada animal, cada rosto que via, tinha um significado específico, como a gente viu aqui. O par de asas estavam estendido para a frente, em atitude de reverência. O outro par era utilizado para cobrir o corpo, em submissão à casta, pureza e santidade. Então, um para cobrir o rosto, se curvando, né, em modo de respeito, e a outra mostrando santidade. Olha que interessante. Então, você vê que a visão, para o sacerdote, ele estava entendendo na íntegra o que o Senhor estava falando com ele. Logicamente, se desse uma visão dessa para qualquer outra pessoa, não ia entender. Mas para o sacerdote, ele conseguia entender cada uma delas. Você vê que os animais são muito usados, inclusive, para mostrar, para trazer revelações para os profetas. Daniel, por exemplo, você vai ver que no livro dele, ele fala sobre alguns animais. Cada animal significava um império. Então ele entendia o que significava, porque cada animal tinha uma característica específica. Então quando se falava de um animal específico, ele entendia que era aquele império, a forma que aquele império agiu. Entendeu? Então isso é muito interessante. Então o profeta, logicamente, entendia. Os seres viventes agiam como fogo, com movimentos bruscos, brilhando como relâmpagos, um fogo estranho que se movimentava estranhamente, brilhava muito e lançava raios como relâmpago. O julgamento de Deus provavelmente é assim simbolizado. O fogo do juízo visto nesta visão, em breve seria lançado sobre os remanescentes judeus rebeldes que ainda permaneciam na terra. Então, você vê que Deus estava falando aqui, trazendo a visão sobre quem? Sobre os remanescentes rebeldes que estavam na terra. O juízo que viria do Senhor. Ou seja, o Senhor estava vendo tudo, né? A forma que estava mostrando para Ezequiel, para que ele falasse para o povo, que o Senhor estava vendo tudo. Nada escapava aos olhos de Deus. Aliás, nada escapa aos olhos de Deus. Né? Não mudou nada daquele tempo para hoje. A visão das 4 rodas. Agora vamos ver a visão das 4 rodas aqui. Cada ser vivente era acompanhado por uma roda, dentro de outra de maneira difícil, inclusive, de entender. Uma roda dentro da outra roda. É difícil até de entender, né? Quando você vai buscar nos estudos a interpretação dessas revelações aqui, da visão. Quando você fala de alguns animais, fica fácil, como o de Daniel, mas aqui, bem complexo, bem difícil. Quando o profeta viu as rodas, elas estavam deitadas no chão. Uma roda ao lado de cada um do ser vivente.
As rodas eram capazes de seguir em qualquer direção sem girar sobre o eixo. A roda simbolizava movimento em seu governo, quer dizer, elas precisavam, olha lá, simbolizavam movimento, sem precisar girar o eixo, elas iam para qualquer direção. Que roda é essa, né? Deus nunca está estático, mas sempre se move em qualquer direção, sem precisar, né, virar, fala sério. O remanescente idólatra afirmava que o julgamento não viria. No entanto, a recompensa ou o castigo divino nunca falha, viria sim. As rodas eram objetos impressionantes pela construção versátil e pela capacidade e aparência gloriosa. Para a época, era algo realmente extraordinário. Ver uma roda dessa uma dentro da outra, a forma como que elas giram, que ninguém tinha visto ainda. Talvez a roda na carroça lá, mas nada semelhante a isso. Elas brilhavam como as mais finas pedras preciosas, refletindo o sol. Elas brilhavam como um berilo, semelhante a uma pedra preciosa. Essas rodas eram tão altas que metiam medo. Elas tinham uma grandeza e seu movimento era determinado pelo Espírito, inteligência e soberania divina, que determinava sobretudo os olhos ao redor. Seus vários olhos apontam para a consciência de Deus e a plenitude da sabedoria de Deus. Então, tudo mostrando aqui o poderio do Senhor através dos anjos. O profeta enfatiza a ligação das rodas com os animais, bem como a habilidade das criaturas de seguir para onde desejavam. Tinham habilidade para ir para onde quisessem ir. A expressão misteriosa, o espírito da criatura vivente estava nas rodas, enfatizando o significado das rodas, que aparentemente representavam a flexibilidade e a mobilidade dos seres viventes, que não tinha dificuldade nenhuma em se movimentar, seja através das asas, seja através dos pés pelas rodas. Sobre a cabeça havia algo semelhante ao firmamento, que brilha como cristal, como esplendor celestial, a descrição da visão do trono de Deus, dada em Apocalipse 4, versículo 6. Menciona esse cristal juntamente com os relâmpagos, que devem ter alguma relação com o metal brilhante. Então, essa parte aqui, inclusive, aparece lá, mencionada também em Apocalipse capítulo 4. Capítulo 4, versículo 6. Em Apocalipse, vemos que a função dos querubins era glorificar a Deus, e aqui revelam a glória de Deus em visões. Ali o fazem cantando, Santo, Santo, Santo. Os ruídos das suas asas simbolizavam uma força e um poder ilimitado. Nada poderia impedir que Deus realizasse seus planos de julgamento. A voz veio de cima do firmamento, palavra de poder, dando ordens. Ela é como um trovão e viaja rapidamente através dos céus. Agora a visão da glória divina, os últimos detalhes do capítulo 1. Enquanto Isaías descreve a atitude do trono do Senhor, Ezequiel enfoca na sua beleza. Acima de sua cabeça brilhava como safira, uma pedra preciosa, essa mesma pedra citada em Apocalipse 21. E essa figura entronizada como semelhança de um homem ao ponto alto dessa visão. O fogo como metal incandescente e aspecto de arco que parece da nuvem no dia de chuva. Um resplendor semelhante ao do arco-íris rodeava o ser sobre o trono, com semelhança à glória de Deus. Então, tudo mostrando como para quem estava vendo a glória de Deus, mostrando inclusive o arco-íris aí. A glória indica a maravilha, a majestade e a dignidade do Deus vivo. Entre as rodas, as criaturas e as cores, a luz fumegante estava numa figura que se parecia com a de um homem. Então a reação do profeta Ezequiel foi a de prostrar-se em adoração e submissão. Então aqui eu fui detalhando tudo aquilo que ele foi vendo, foi falando do que ele estava vendo, da forma como ele estava vendo e o que significava cada visão. E aí, evidentemente, ele fala aqui que via como se fosse um homem. E a gente vê que Moisés pediu para ver o Senhor, só viu ele passando pela fenda lá de costas, né? Ninguém conseguiu ver da forma que gostaria de ver. Pelo menos você vê aqui as visões sempre, o formato, mas não se via o rosto.
E aqui ele também, mas ele entendeu o que significava e se prostrou em adoração e submissão. Capítulo 2. A vocação de Ezequiel. Vamos ler o versículo 1 ao 3 aí. Diz assim: esta voz me disse: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Ele me disse: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até precisamente ao dia de hoje. Até precisamente ao dia de hoje. Então você vê que toda a visão que ele teve, depois vinha a voz falar com ele, dando a determinação do que ele ia fazer. Então você vê que o sacerdócio dele estava sendo preparado, e aqui ele vai começar e vem essa visão. Por quê? Porque Deus ia dando uma tarefa para ele difícil aqui, para ele falar. E aí vem essa visão para ele, ele se inclina, entende que é o Senhor, então vem a voz dando a direção para ele. Então Ezequiel estava prostrado perante o ser glorioso. Talvez inicialmente seus pensamentos tenham sido semelhantes aos de Isaías, se sentindo, né, o menorzinho, o impuro, de lábios impuros, como Isaías fala, né? Se enxergando como um homem impuro. Lembra que Isaías capítulo 6, ele fala que ele se enxergava impuro? E aí toca com a brasa nos lábios dele, e aí ele começa, eis-me aqui, envia-me a mim, aí sai fazendo ministério, né? E a ordem para colocar-se de pé sugere que ele não tinha motivo para temer, porque ele se curva falar, se coloca, né, se prostra diante do Senhor. E a voz gloriosa que veio fala para ele se colocar de pé. Então o que fica claro? Quando você vê toda a visão que teve aqui, a forma como foi relatada, o Senhor estava dando uma missão, ia dar uma missão para ele importante. Ele precisava ver que o Senhor estava olhando e via tudo, por todos os lados, se locomovia, quer dizer, deu todo, né, através da revelação que foi passada para ele dos anjos, e agora o Senhor começa a falar com ele, para não sobrar, não parar dúvida nenhuma, né? O Senhor o descreve como nações rebeldes, e mais especificadamente como indivíduos de semblante duro e obstinados de coração, ou seja, rebeldia, desobediência com aliança. Então aqui o Senhor fala o quê? Que o povo era rebelde, começa a falar para Ezequiel que o povo era rebelde, tinha desobedecido, inclusive a aliança, e estavam pecando até aquele dia. Essa foi a palavra que o Senhor fala para ele. A situação era séria. Deus instruiu Ezequiel a enfatizar a origem divina de suas mensagens, utilizando as palavras: assim diz o Senhor Deus. E então falasse tudo o que o Senhor o instruísse. Então você vê que a palavra era dura, por quê? Porque o povo era de dura serviço. O povo tinha pecado, não só tinha pecado, como continuava pecando. Então o Senhor fala para ele que era para ele falar aquilo para o povo e dizer bem assim, exatamente assim: assim diz o Senhor, para que não pairasse dúvida que ele era mensageiro de Deus, que a palavra era a própria palavra do Senhor na boca do profeta. Amém? Eles estavam exilados por causa dos próprios erros. Contra a vontade teriam que escutar o que Deus iria falar, pois o intuito do Senhor era de que se convertessem, mas eles continuavam apáticos, mesmo depois de sofrer o exílio. Então você vê que, olha só, olha o contraste com Jeremias. Jeremias falando para o povo: obedece, vai para o cativeiro, né? Porque não sei o quê. Muitos não quiseram ir, muitos foram levados, alguns foram, mas outros foram levados à força, né? Nas deportações lá da Babilônia. E aqui o que acontece? Mesmo estando lá, mesmo depois do exílio, o povo não se consertava, continuavam apáticos. Continuavam querendo fazer os mesmos pecados que tinham feito, que levou eles para essa situação. Então a ordem de Ezequiel era tirar eles dessa situação. Eles não foram para a Babilônia para passear. Tinha o intuito deles estarem ali. Era um tempo do povo meditar, ver tudo que fez de errado e se arrepender de tudo que tinham feito. Não era um tempo de passeio. Pelo contrário. Deserto é um lugar de aprendizado. Não de fazer morada, não de enfiar a cabeça no buraco e fingir que nada está acontecendo. Então, Ezequiel tinha uma tarefa dura, assim como Jeremias. Se o povo rebelde se recusasse a dar ouvidos à mensagem de Ezequiel, este ainda daria provas de ser um profeta genuíno de Deus por continuar
proclamando as mensagens divinas. Quer dizer, o povo ainda tivesse dúvida. Olha tudo que Jeremias falou e olha agora o que ele está falando. Quer dizer, indo na mesma direção daquilo que Jeremias tinha falado. Era só o povo ter um pouquinho de consciência e falar, meu, se eu vim parar aqui, porque lembra que eu não ouvi Jeremias, e agora eu vou continuar nessa mesma pegada, e não vou ouvir agora o profeta Ezequiel? Difícil, né? O profeta tinha a função de falar o que Deus determina, independentemente de quantos irão acreditar em sua pregação ou se interessar para ouvi-lo. Então Deus deixa muito claro para Ezequiel que era para ele falar. Não é aquele negócio, ó, você só vai falar se tiver auditório, se não tiver auditório você não vai falar, se tiver mais de 1000 ouvintes, senão você não fala. Não tinha nada disso. Era para ele falar a despeito de quantos que iriam ouvir, quantos iriam dar atenção ou não. E isso a gente como sacerdote aprende muito rápido. Todo mundo tem uma história, pelo menos eu acredito que todo mundo tem uma história, eu prometei a minha. Já ministrei para uma pessoa, já ministrei para cadeira, ou seja, já ministrei para ninguém. Mas ficou gravado lá, a princípio não tinha ninguém lá vendo, só as cadeiras. Mas como nós temos essa bênção que nós somos a igreja virtual, depois chegou para algumas pessoas, mas amém. Mas naquele momento, eu estava gravando ali para algumas, para ninguém, só para as cadeiras. Tinha uma pessoa, a pessoa ainda foi embora. Então a gente tem que experienciar aqui o que o senhor está falando. É para você falar. Às vezes quando você começa a falar, a pessoa não quer ouvir aquilo que precisa ser dito. Então ela vai embora, ué. Paciência. Agora, eu vou parar de falar? Não. O senhor deixa muito claro que era para ele continuar. Esse é o papel do sacerdote. Nem sempre a gente vai ouvir o que a gente gostaria, né? Não pense que para a gente sacerdote é diferente, não, que é a mesma coisa. Deus disse ao profeta para não permitir que o medo o impedisse de proclamar as mensagens. Meu Deus, sinal que não era fácil também para ele falar com esse povo. Você imagina, o povo já estava bufando porque tinha ido para lá. Eu já não basta que daqui que ouvir o profeta falando para a gente se arrepender ainda, você imaginou? Não era difícil. Ainda mais para ele não ter medo, porque se ele lembrasse tudo que fizeram com Jeremias, colocaram Jeremias no buraco, mataram, deixaram o cara lá, queria que ele morresse de fome. Né? Queriam torturar ele, chicotearam ele. Amarraram ele de um dia para o outro. Então você imagina. Então o Senhor já deixa muito claro que não era para ele ter medo. Né? Independente de o povo dar ouvidos ou não, muito menos oposições, afrontas, pois eram pessoas difíceis e resistentes, comparadas a sarças e espinho, e também escorpiões. Então, quer dizer, fica tranquilo, o povo é difícil mesmo, o povo é duro mesmo, você vai continuar falando e pronto, acabou. Mesmo que seja uma afronta, mesmo que venham falar com você, mesmo que você vai continuar e pronto, acabou. Fácil, né? Visão do rolo de um livro. Vamos ler do versículo 8 ao 10 aí. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não te insurjas como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Nossa, o Senhor está falando bem tranquilinho com Ezequiel, né? Então vi e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu diante de mim e estava escrito por dentro e por fora. E nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Você vê que o Senhor foi bem tranquilinho aqui com ele, né? Falando para ele assim, só, vamos ler de novo aqui o versículo 8. Olha como que Deus falou com Ezequiel, se paira a dúvida. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não te insurjas como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Ou seja, era para ele ouvir o que o Senhor estava falando, abrir a boca e profetizar ou falar aquilo que o Senhor estava determinando e pronto, acabou. Para não pairar dúvida. O Senhor aqui fala de uma forma, talvez, para muitos, entenderia como uma palavra dura para o profeta aqui. Em contraste com Israel rebelde, Ezequiel deveria dar o exemplo sendo receptivo e ouvindo a mensagem de Deus por 3 vezes. Deus disse a Ezequiel que não tivesse medo e que não desanimasse. Então o Senhor já sabia o que Ezequiel ia enfrentar pelo meio do caminho. Como ele falou para Josué, olha, medita na lei de dia e de noite, né? Por quê? Porque já sabia que se ele não meditasse, o povo ia se perder. E que facilmente se perderam. Então era preciso o quê? A garantia estava em meditar na lei de dia e de noite. Ser forte e corajoso. Porque ia precisar, o cara vai para a guerra porque ele precisa ser forte e corajoso. E se aqui ele vai encontrar oposição, que ele pode, você não pode ter medo. Não pode parar, porque vai enfrentar a afronta, vai ser assim mesmo.
Então o Senhor dá um chacoalhão aqui em Ezequiel. O ato incomum de escrever em ambos os lados de um pergaminho indica a amplitude das transgressões do povo e a necessidade de longas lamentações. Então, o rolo que ele estava engolindo ali, na realidade, as lamentações do povo. E quando escrito de um lado e do outro, você imagina que eram muitas. E é isso que o Senhor está tentando mostrar ali para ele. Vamos lá no capítulo 3, que é curtinho, dá para a gente ir hoje. Ezequiel recebe uma visão, a ordem de comer o rolo. O livro com as leis é a palavra de Deus. A ordem é que ele encha as suas entranhas, quer dizer que ele se alimente e preencha todo o seu ser com palavras de Deus. Isso para a gente também deve ser o habitual, né? Nós temos que nos encher da palavra de Deus. A gente tem que abrir a boca e se encher. Para quê? Para quando eu for falar, de palavras do Senhor. Do que você tem se enchido? Por que a gente ouve o alimento diário das nações todos os dias? Para a gente nos encher da palavra. Quando vier qualquer notícia, eu tenho palavra, né? Para combater, para rebater a má notícia. Eu tenho uma palavra, eu tenho uma direção, eu tenho um norte. E aí fala que é doce como mel, significa que sempre fará bem ao homem. Então você pode ter certeza que mal não vai fazer. Pelo contrário, a palavra sempre vai te fazer bem. E o profeta José fala que a gente apanha, né? A gente peca por falta do quê? De conhecimento. Então nós temos que conhecer a palavra do Senhor. E aqui a gente está vendo que não é porque está passando pelo estágio que nem o povo estava na Babilônia, que não era para ouvir o profeta. Pelo contrário, mais um motivo para ouvir o profeta para sair daquela condição de estar na Babilônia. Por quê? Porque tem gente que não saiu da Babilônia. Morreu ali na Babilônia. Né? O comissionamento do profeta. O Senhor manda Ezequiel que ele falasse ao povo e que esse não era de línguas estrangeiras. Embora não houvesse essa barreira na língua, os israelitas dariam menos atenção ao profeta do que aos estrangeiros. Então, olha, aqui você vê que não tinha barreira nenhuma na língua. Por isso o Senhor deixa claro para ele. A rejeição de Israel para com a mensagem de Ezequiel era um sintoma de uma revolta anterior contra o governo de Deus. Como a gente viu lá em 1 Samuel, capítulo 8, né? Israel foi chamado de nação de rosto obstinado, cabeça dura e de duro coração. Então o povo tinha dificuldade muitas vezes de ouvir a voz do Senhor, né? Rejeitava a voz do Senhor que saía da boca dos profetas. O Senhor disse que fez duro o rosto de Ezequiel contra o rosto do povo. O povo era teimoso, assim deveria ser o profeta, teimoso em repetir as palavras do Senhor. Ah, eles são teimosos? Então também você vai ser teimoso em repetir a palavra. Vai repetir quantas vezes for preciso. Isso me lembra até a nossa apóstola, ela fala assim, olha, o pessoal fala, mas está de novo nessa passagem? De novo. O Senhor manda repetir. Se o Senhor manda repetir ela 10 vezes, ela vai repetir 10 vezes. Vai fazer o quê? Aqui você está vendo o que o Senhor está falando? O povo é teimoso, não ouve. E às vezes a gente está reclamando, mas a gente não prestou atenção. Estava de novo a palavra, pergunta, só sabe o título, mas não sabe o conteúdo da palavra, não sabe o que a palavra estava dizendo para fazer. Então, a apóstolo às vezes tem que repetir 3 vezes quando o Senhor manda. E aqui o Senhor falou para Ezequiel, vai repetir porque o povo é teimoso. Está falando, mas eles não estão dando ouvidos. Ouve, mas não entende, não ouve com o espírito. Né? O profeta fora capacitado por Deus para realizar o seu chamado. Então, obviamente, Deus capacitou ele para fazer todas as coisas aqui. Um pré-requisito necessário para que Deus enviasse Ezequiel como mensageiro era que o profeta estivesse receptivo a todas as palavras do Senhor. O cara, obviamente, precisava receber a palavra para poder proclamar. Se você não receber a palavra, como que você vai alimentar outras pessoas? Nós precisamos receber a palavra. E aqui na Hebron, por exemplo, nós temos vários pastores hoje. Glória a Deus. Glórias a Deus, nós temos uma leva grande de pastores. Só que se o pastor não receber a palavra, como que ele vai proclamar a palavra? Como que ele vai passar para aqueles que estão dependendo dele? Nem todo mundo consegue assistir o alimento diário das nações. Hoje, por exemplo, nós temos células. E os pastores, nada mais que eles vão fazer, é exatamente isso. Vão se alimentar daquilo que sai da boca da nossa profeta, né, que é a nossa apóstola, e depois eles vão repassar para os demais. Só que é importante o quê? Você se alimentar. Se você não se alimentar, quando você for ao alimento, está vazio. É como o passarinho, os passarinhos ficam lá no ninho, depois a mamãe vai lá, pega, depois ela começa a regurgitar ali tudo pros... Desculpa aí o regurgitar, mas é assim que funciona a lei da natureza. Ela regurgita para os menorzinhos, para aqueles que não conseguem voar ainda, que eles vão comer ali.
Agora, se você não se alimentar, o que você vai regurgitar? O que você vai colocar para fora de palavra? Nada. Então o pastor ele tem a responsabilidade mais do que nunca. E você que está recebendo, está estudando hoje, você também tem a responsabilidade. Porque a tua família está dependendo do que? Às vezes, do teu entendimento da palavra. Porque às vezes chega uma notícia na tua casa, a família fica desesperada, mas nessa hora lembra que você é servo de Deus. E aí você dá uma palavra de conforto, de consolo. E essa palavra vai alimentar a pessoa. Agora, se você não recebeu nada, como que você vai suprir a necessidade da tua casa? Você vê como que é importante? Nós estamos vendo um trecho aqui de Ezequiel falando com o povo que conhecia a palavra do Senhor, mas estavam rejeitando, não ouvia. Amém? Então é importante aí. Deus o instruiu, então, a deixar claro que sua mensagem e autoridade vinham do céu e que se continuassem a falar independente da reação dos seus ouvintes. Então, para que ele continuasse falando independente da reação. Então, às vezes, a gente que serve ao Senhor sabe que a gente fala, muitos não dão ouvidos, não está nem aí, não está ouvindo hoje, mas uma hora a palavra vai entrar. E esse é o nosso papel. Né? Nós vamos falar, igual você não fala isso com o filho, a criança não vai ensinando, às vezes você dá um tapinha na mão, que tocou ali, quis pegar na tomada, na primeira não foi, na terceira vai aprender, uma hora vai ouvir, vai entrar a palavra. Então, por isso que Ezequiel tinha que persistir. E muitas vezes a gente, na nossa casa, na condução das coisas, é da mesma forma. Não podemos desanimar, né, nem paralisar. O Senhor mandou Ezequiel ir aos do cativeiro, porque 2 grupos de exilados já haviam sido levados para a Babilônia. Um em 606 e o outro em 597. Então, por que dele ir para a Babilônia? Porque já era a segunda leva. Então, tinham 2 grupos já na Babilônia. E por isso Ezequiel tinha que ministrar para esses 2 grupos. O primeiro grupo que já tinha ido, com Daniel, e o segundo grupo, o qual ele estava indo. Ezequiel foi enviado até eles para assinalar que estavam sendo corrigidos pela justiça de Deus. Olha, se ainda tinha gente que tinha dúvida, você vê que aqui, pelo que está mostrando, tinha gente ainda que tinha dúvida do que estavam fazendo na Babilônia. Ô, querido, vocês não foram a passeio, vocês foram por causa do pecado. Mas tinha gente que tinha dúvida. E Ezequiel ainda tinha essa grande missão de lembrar o povo que vocês não estavam lá porque vocês foram bonzinhos, não. Pelo contrário, que ali não era passeio, era castigo, sim. O fato de o profeta ter sido enviado aos exilados revela o amor do Senhor e a sua compaixão ao insistir que o povo se arrependesse e se convertesse. Quer dizer, o amor de Deus para com o povo. Agora, Ezequiel, que dura missão, né? Fala sério. O amor com o povo, porque mandar um profeta lá, né, no meio dos lobos, lá, vamos dizer assim, para poder ministrar um povo com a dura serviço, como está falando aqui, que já não ouviram antes, vários profetas não ouviram Jeremias, estavam no cativeiro e agora Ezequiel ainda tem que ir lá? Fala sério. Difícil, hein? Vamos ler do versículo 12 ao 13 aí. 12 e 13, né? Levantou-me o espírito e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo, que levantando-se de seu lugar dizia: bendita seja a glória do Senhor. Ouve o tatalar das asas dos seres viventes, que tocavam umas nas outras, e o barulho das rodas juntamente com eles, e o sonido de grande estrondo. Então ele começa a ouvir o quê? O movimento, né, dos seres que ele tinha visto. Agora começa a ver e o estrondo. Quer dizer, você imagina se ele tinha medo, agora você imagina como é que ele estava, né? Essa declaração de louvor como uma voz de estrondo ao Deus vivo partiu de miríades de exércitos angelicais, como foi em Isaías capítulo 6. Então era nada mais do que os miríades de anjos aí. O profeta diz que ficou muito triste, o que demonstra a adversidade e a angústia. A perspectiva humana de Ezequiel o levava a enfocar a tarefa desagradável de entregar uma mensagem ao qual ninguém daria ouvidos. Então, obviamente, não foi fácil também para Ezequiel pegar essa missão. Por quê? Porque ele sabia que o povo não queria ouvir. Já não tinha ouvido antes e ele já temia que o povo também não iria ouvir. Então, era uma missão difícil, né? A perspectiva era muito difícil para ele ministrar um povo de dura serviço que não queria ouvir, né? O profeta estava irritado no ardor do seu espírito, contrariado. Por quê? Porque, né? Entretanto, a mão do Senhor se fazia presente para ajudá-lo a lidar com esses sentimentos e estimulá-lo a viver e trabalhar entre os cativos. Então, Deus precisou pegar um pouco mais forte e mostrar que a mão poderosa dele estava com Ezequiel, porque ele muito provavelmente não queria ir, né?
ele quase fez igual o Jonas, pegou um barquinho e falou: quer saber de uma coisa? É que eu tô longe das águas aqui, senão eu ia para outro canto, né? Jonas estava perto das águas, ele é que estava longe, né? Senão eu vou lá, vou pegar lá em Tiro, lá vou pegar a embarcação, vou para Tarso, vou para qualquer outro lugar, né? Os israelitas exilados na Babilônia viviam em Tel Abib, que é o Monte de Espigas Verdes. Ali ficou 7 dias, que era o período normalmente separado para lamentar a morte de alguém, bem como o tempo necessário para a consagração de um sacerdote, como a gente vê em Levíticos 8. Ezequiel permaneceu pasmado em meio aos cativos por 7 dias como uma prova de que tivera um encontro singular com Deus. Ao final desse período, ele seria ordenado para o sacerdócio e estaria pronto para proclamar um lamento por Israel. Então você vê que tudo aquilo que estava acontecendo ainda, o Senhor estava preparando ele. Tinha temor, tinha um monte de coisa, mas o Senhor estava preparando para ele pegar a mensagem dele, o caminho dele. E a gente vê que o profeta, ele ficou um período mudo. O Senhor não permitiu que ele falasse. Então, a ordem do Senhor, nós vamos ver que era para ele falar quando o Senhor determinava. Então, não é assim da bom dia a cavalo, não. Atalaia de Israel. Vamos ler versículo 16 e 17 aí. Fim dos 7 dias, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Então, assim, ele era atalaia, ele tinha a obrigação de falar. E quando a gente lembra do atalaia, o que a gente lembra? Se o atalaia não avisar, não falar, o sangue daquela vida vai ser cobrado de quem? Do atalaia. Agora, se o atalaia avisar e a pessoa não quiser fazer nada, e ela morrer, como fala lá, passou o facão, é como você imagina, o exemplo que eles davam lá, se passou o facão, você não abaixou, né? Então, se não abaixou e matou o camarada, o problema é dele, ele foi avisado que ia passar o facão. Agora, se você não avisou e você se abaixou, mas mesmo assim, o facão vai te pegar. Por quê? Porque você tinha a obrigação de avisar, como atalaia, avisar a pessoa que você não avisou. Então, essa era a missão de Ezequiel aqui como atalaia. O ministério profético de Ezequiel consistia basicamente em advertir e lembrar o povo a respeito das consequências benéficas de afastar-se do mal, dos resultados desastrosos de não viver de acordo com as estipulações da aliança mosaica. Então, quer dizer, estava fácil teoricamente de explicar. Olha o que vocês estão vivendo, porque vocês romperam a aliança. Então volta, porque vocês têm maravilhas para viver, desde que retornem da condição que vocês estão. Não era difícil. Mas para um povo que está acostumado com o pecado, passa a ser uma tarefa difícil, né? O atalaia era o homem encarregado de vigiar a terra e tocar a trombeta, avisando o povo de algum perigo iminente. Ele ficava de guarda nos muros da cidade. Deus fez de Ezequiel um atalaia espiritual para o seu povo. Você sabe que naquela época ele tocava a trombeta, de acordo com o som da trombeta, sabia se era uma reunião solene, né, para todo o povo se reunir porque ia ter uma reunião, se era mal ou se era bem. Então, pelo som da trombeta, já se sabia o que estava acontecendo. O sangue de tua mão, essa advertência severa dada a Ezequiel, foi semelhante à que seria transmitida a um atalaia militar nos tempos antigos. Se o atalaia falasse em soar o alarme, num período de grande risco, o sangue dos cidadãos seria exigido dele. Então, da mesma forma que se usava para um atalaia militar, como eu dei o exemplo aqui, da mesma forma seria para ele como um atalaia espiritual. Então aqui era a parte espiritual que ele estava lidando, diferentemente do atalaia que eu dei o exemplo que fica lá na muralha. Mas era para ele entender a responsabilidade. Você tem um risco grande do povo morrer aqui, exilado porque desobedecem, ele tinha por função alertar o povo e tirar o povo dessa condição. Né? Entretanto, se o atalaia desse o alarme e a cidade não reagisse, o homem não poderia ser considerado culpado. Ezequiel teria colocado a própria vida em risco para não falhar em cumprir sua tarefa. Em contrapartida, o atalaia que estivesse dormindo no serviço perderia sua vida. O profeta tinha a responsabilidade sobre si de levar as palavras ao povo. Se a pessoa obedecer, será abençoada. Mas se endurecer o seu coração, colherá conscientemente o resultado de sua iniquidade. E não poderá dizer que não foi avisado. Né? Isso aqui é a parte dura, né? Ah, mas ninguém me falou nada. Falou sim.
Por isso que o alimento diário às nações ele fica gravado. Às vezes a pessoa fala assim, mas parece que a apóstolo está ministrando para mim. Todo mundo, isso é engraçado. Às vezes é 3 pessoas falando que ministrou, você está ministrando minha vida. Não é sua vida, é a palavra do Senhor. Só que está aqui, olha o que está dizendo aqui Ezequiel. Depois você não vai falar que você não foi avisado. Que quando acontece tal situação, a pessoa esquece que foi avisado. Então você não pode falar nada, porque a palavra saiu do altar do que você tinha que fazer. Só que você ficou emburradinho que você já estava falando da sua vida. Estou dando exemplo aqui, porque é mais ou menos assim que acontece, viu? O tropeço é interpretado por alguns como um tipo de sentença de morte. Se a pessoa se insistisse no pecado, então a morte seria um resultado natural, como muitos morreram na Babilônia. Ezequiel disse que a mão do Senhor estava sobre ele, e a mão de Deus estava sobre os seus ungidos, para preservá-los, manifestar-lhes seu poder e direcioná-los em todas as coisas. Esse era o papel dele. A expressão, não lhe servirás de varão que repreenda, descreve o porquê de Ezequiel ter ficado mudo. A ideia era de que o profeta não se colocasse como mediador entre Deus e o povo. Ele não é o mediador, era para ele dar a instrução e ponto. O Senhor não pediu para que ele fosse um mediador. Ou seja, não era para orar, clamar, para ter misericórdia com o povo, que o povo já estava colhendo o que tinham feito. Jeremias, você vê que em vários momentos o Senhor falou para ele, pode parar, nem ora. Porque o povo é rebelde, estão colhendo aquele que plantou. Porque vários profetas já tinham orado, Jeremias também em outros momentos. Durante o tempo de sua mudez. Então, por alguns momentos, a gente vê que o profeta ficou mudo. Ezequiel não tinha permissão de falar em favor do povo de Deus, seu juiz, né? Então, não era para ele agir como juiz aqui, pelo contrário, né? Vamos ler o versículo 27, a gente termina aqui. Mas quando eu falar contigo, darei que fale a tua boca, e lhe dirás, assim diz o Senhor Deus, quem ouvir, ouça, a quem deixar de ouvir, deixe, porque são casa rebelde. Então você vê que em alguns momentos ele ficou mudo. E quando ele falasse, era para ele falar como o Senhor falou lá desde o começo. Assim diz o Senhor. As instruções para Ezequiel eram bem claras. Então não é para você chorar pelo povo, não é para você ser juiz, para vir advogar ninguém aqui, pelo contrário. Apenas dar a palavra que o Senhor tinha determinado. Por quê? Porque o povo já estava cumprindo o castigo. Ou seja, cumprindo o tempo, que é a colheita da rebeldia. Essa frase enfatiza a responsabilidade e a prontidão individual para aceitar a mensagem divina. Então aqui termina o capítulo 3 aí. Glória a Deus, nós conseguimos ir até o capítulo 3. Se a gente manter essa média aí de 3 capítulos, nós terminamos Ezequiel em começo, primeira semana de julho. Glória a Deus. Então tá aí, pessoal. O livro de Ezequiel, você viu que já começa, né, bem difícil aí com as interpretações, as revelações, né, do sonho, da visão que ele teve. Então parece muito difícil, mas a gente vê o quê? Que nada mais é do que o Senhor tratando com ele aqui, preparando ele para o envio que ele ia ter, né? E deixando bem claro quem manda e qual era a função dele. E o Senhor termina aqui já explicando no capítulo 3, ele era um atalaia. Então o atalaia ele tem a missão de avisar, não é questionar. Não é ele que decide. O atalaia não decidia o que ia se fazer. O atalaia dava informação. Qual era a função do atalaia lá quando ele estava no reino? Ele ia ter o rei, chegar para o rei, ó, tá vindo uma tropa assim, assim, assim. E o rei ia determinar o que ia fazer, mandar o exército, né? No caso, Nabucodonosor ia pegar Nabuzaradã e falar, ó, faz aqui, faz ali. Então essa era a função do atalaia. Não era definir. Então ele tinha aqui uma mensagem específica do Senhor. Como atalaia, ele tinha que reproduzir a mensagem que o Senhor estava passando para ele. Simples assim. Então, um livro, nós vamos ter bastantes emoções aí ao longo do livro de Ezequiel, mas com muitas revelações aí. Eu vou tentar trazer de uma maneira, espero que tenha conseguido compreender aí, mas na realidade eram anjos, e mostrando a forma como os anjos de se movimentar, quer dizer, não precisava se movimentar para andar, para ver, para voar, para ver todas as coisas, né? E mostrando a santidade também dos querubins. Amém? Glória a Deus. Então, quarta-feira nós estamos no capítulo 4, em nome de Jesus. Amém? Bora orar então, pessoal, para vocês poderem descansar. Queria agradecer a todos que estiveram conosco aí nessa noite, né? Em nome de Jesus. Feche seus olhos por um instante.
Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, te glorificar por esse momento na tua presença, por essa 1 hora de estudo, Pai. Quero te pedir, Senhor, aonde chegar o som da minha voz, Pai, toca, cura, liberta, restaure e aviva o teu povo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que essa palavra, Pai, esse estudo possa se multiplicar, possa chegar aos 4 cantos dessa terra. Use os teus servos como instrumento, Deus, em nome de Jesus. Visita poderosamente aqueles que estavam online, aqueles que vão ver na retransmissão, no canal do YouTube, Pai. Em nome de Jesus, visita poderosamente, Pai, em nome de Jesus. E eu, como servo e ministro do Senhor, envio os teus servos para uma noite extraordinária, debaixo de poder, de unção e autoridade, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, pessoal. Essa é Hebron, Igreja Apostólica Internacional. A minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama e te faz feliz todos os dias. Amém? Fica na paz do Senhor. Quarta-feira temos encontro marcado. Não se esqueçam do propósito da família que começa quarta-feira. Amém? Quem tiver dúvida, chama a gente no WhatsApp. Amém? Grande beijo, pessoal. Tchau, tchau.